Hoje, os brasileiros precisam investir cerca de R$ 2 milhões para ter residência permanente nos Estados Unidos. E para falar mais sobre essa nova medida do governo americano, eu converso agora com o especialista em investimento do Global Business, Fernando Mello. Muito boa tarde por conversar com a gente aí dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Há quanto tempo que não havia esse reajuste, Fernando? Desde o início do programa em 1990, 29 anos que o programa foi criado e desde então nunca houve um reajuste. E o que vai mudar então a partir de novembro? Bom, os valores mínimos para investimento vão mudar para 900 mil em determinadas áreas de interesse e para 1.800.000 em áreas que não de interesse, não de incentivo, né? E a definição dessas áreas também vai mudar, vai deixar de ser uma de autoridade dos governos estaduais e vai ser centralizado pelo Departamento de Imigração americano. E para quem quer investir nos Estados Unidos, para conseguir esse visto, então, o que precisa fazer? Quais são os trâmites? Olha, qualquer processo imigratório nos Estados Unidos, a pessoa precisa contratar um advogado de imigração, precisa ser representada por um advogado de imigração, em primeiro lugar, né? Em segundo, a pessoa, nesse caso desse visto, precisa escolher onde vai investir e como vai investir. E, nesse caso, é exatamente o que nós fazemos, nós assessoramos esses investidores potenciais nas melhores alternativas, mais seguras, mais rentáveis, com prazos melhores, etc. Então, isso as pessoas podem fazer por conta própria ou podem fazer com assessoria. Além disso, é preciso preparar essa petição, esse pedido de visto, que demora algumas semanas, às vezes alguns meses. Então, quais são as melhores alternativas de investimento para quem quer, para o brasileiro que quer investir hoje nos Estados Unidos? Olha, a grande maioria dos investidores opta por o que se chama de desenvolvimento imobiliário. São projetos de hotéis, de edifícios de apartamentos, hospitais, escolas, que em princípio oferecem um pouco mais de segurança, porque obviamente tem um valor patrimonial maior para garantir os investimentos. Mas não basta, é preciso também ter atendimento a outros critérios, como geração de empregos e uma série de outros parâmetros que a imigração avalia e que são importantes na hora de tomar essa decisão. Não basta ter só o dinheiro para investir, né? O governo americano faz outras exigências, né? Quais são as exigências além do dinheiro? Acho que tem que contratar, né, americanos da empresa. Quais são as exigências que o governo americano faz? Bom, não são muitas, mas são muito importantes. Em primeiro lugar, o capital, o dinheiro a ser investido, ele precisa vir de fontes lícitas e precisa ter permanecido lícito ao longo da sua trajetória até que o investimento seja feito, em primeiro lugar. Em segundo, o investimento precisa gerar empregos e esses empregos podem ser diretos no empreendimento do próprio investidor ou indiretos ou, de certa forma, passivos no empreendimento gerenciado por terceiros, né? E, em terceiro lugar, o investimento precisa permanecer por pelo menos 2 anos durante a residência permanente desse investidor inicial. Então, esses são os requisitos básicos. Existem pesquisas, né, de que no ramo da alimentação, restaurantes brasileiros que foram para a Flórida, que foram para os Estados Unidos, não deram certo, né? Qual tipo de investimento que você não aconselha? Por que não dá certo esse tipo de investimento lá? Olha, não é que não dá certo. Qualquer investimento pode dar certo ou pode dar errado. É uma questão principalmente de fazer um bom planejamento, desenvolver uma boa visão e antevisão do negócio, né? E cumprir com as regras. Então, é uma questão de se antecipar o mercado, os produtos, os serviços, adequar direito à demanda. Então, não é uma questão de dar certo ou não dar certo, é uma questão de fazer o dever de casa. É justamente onde nós, do Global Business Institute, focamos, na preparação dos empreendimentos para que deem certo e continuem dando certo no longo prazo. Tem a ver também com o comportamento do americano, que é diferente do comportamento de consumo do brasileiro? Sem dúvida. Na verdade, nós sempre dizemos aqui, se você comparar o comportamento de brasileiros dentro do Brasil, eles são diferentes também nos vários mercados, tá? Então, na verdade, você tem que estudar o mercado, tem que entender o consumidor, tem que entender como adaptar o seu produto ou serviço ou desenvolver o seu produto ou serviço para aquele mercado. O mercado americano não é diferente do mercado francês ou de mercado de qualquer outro país, tem as suas especificidades. O importante é saber planejar e ter a disciplina de executar de acordo com o planejamento. Na verdade, não tem muito mais segredo do que isso.
Qual que é o objetivo dessa medida, na sua opinião? Você comentou no começo que é a primeira vez que o governo americano aumenta esse valor, né? Essa medida visa barrar a quantidade de brasileiros que queiram morar lá? Não, não. Na verdade, o que essa medida visa fazer é reorientar o programa de vistos por investimento na direção original. Há 29 anos, quando esse programa foi criado, foi para destinar investimento estrangeiro nos Estados Unidos para áreas de interesse. Essas áreas de interesse são principalmente áreas rurais e áreas com uma taxa de desemprego mais alta do que a média do país. E ao longo dos anos, a regulamentação foi permitindo que esses projetos acontecessem em áreas não tão necessitadas desse incentivo, áreas urbanas como Manhattan, Miami, Dallas, Atlanta, áreas centrais urbanas. Então, o grande objetivo dessa reforma é retomar o objetivo inicial do programa e direcionar esses investimentos mais para áreas de interesse. Quem já teve algum tipo de problema com o visto, que já teve o visto cancelado ou já foi barrado na imigração americana, consegue mesmo assim participar desse programa? Não necessariamente. Isso depende das razões pelas quais esse visto foi barrado ou cancelado e há quanto tempo. Então, existe nos Estados Unidos, na lei migratória, prazos de banimento de quem, de alguma maneira, infringe alguma regra, que podem ser de 3, 5 ou 10 anos. Né? Então, isso depende da situação individual de cada um. Com essa nova medida, você sentiu aí que aumentou drasticamente o número de brasileiros? Vários brasileiros querem ter o visto de permanência ou não são tantos assim? Aumentou muito. Na verdade, são dois fatores. Tanto novos interessados, porque agora perceberam que realmente as regras vão mudar, estão mudando, já mudaram, na verdade, só vão entrar em vigor no dia 21, mas a mudança já foi publicada, e pessoas que vinham investigando já há muito tempo, ou mais recentemente, e que, por causa dessas mudanças, têm um incentivo, vamos dizer assim, de tomar a decisão imediatamente, até porque 21 de novembro está logo aí, e essas petições, elas são longas, elas são extensas, elas demoram algum tempo para ser preparadas. Então, o momento de decisão é agora. Isso aumentou muito, eu diria para você que, em relação ao ano passado, talvez o dobro ou mais. E, na verdade, não é de interesse, é de decisão de fazer. Tá certo, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui com a gente, Fernando. Então, por isso, muito obrigado.